Bom, agora o comentário da nossa companheira jornalista Vera Magalhães em som e imagem no nosso Jornal da Manhã. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago, para vocês, para todos aí no estúdio, para quem nos ouve e nos assiste nessa segunda-feira. Ô Vera, com a tragédia de Brumadinho, que desde a sexta-feira nós estamos acompanhando com uma longa cobertura aqui na Jovem Pan, os governos federal e de Minas foram, de uma certa maneira, pegos com poucos dias depois da posse, muitos pegos de surpresa. E qual é o saldo político desses primeiros dias após a tragédia, hein, Vera? Olha, Thiago, como eu disse já no 3 em 1 da sexta-feira, e isso se confirmou aí no fim de semana, o governo federal agiu rápido, dentro das suas possibilidades, que são algo limitadas de ação num caso como esse, né, em que as responsabilidades ficam difusas, diluídas e bastante difícil de saber até onde vai a de um ente federado e onde começa a de outro. Mas agiu prontamente, que é o que se espera do governo num momento como esse, em que há uma tragédia humana e ambiental de proporções muito grandes. Então, o presidente Jair Bolsonaro criou um grupo de trabalho de vários ministros, eles foram até o local da tragédia imediatamente, tanto os ministros quanto o próprio presidente, a despeito de ter acabado de chegar de uma viagem internacional, de estar se preparando para uma cirurgia a que vai ser submetido hoje, ele mesmo assim esteve lá, mostrou presença, mostrou que tinha comprometimento com aquela situação. Então isso é importante, isso dá aí um sentido de urgência que é necessário nesses momentos. Da mesma maneira, o IBAMA foi rápido também em aplicar uma multa à Vale de 250 milhões, assim como a Justiça e o Ministério Público também agiram de uma maneira mais eficiente do que na tragédia de Brumadinho. A Justiça, de sexta-feira para cá, já bloqueou 11 bilhões em recursos da Vale, que vão ser usados para as vítimas, para a reparação ambiental e para acolher os desabrigados aí, que são centenas de desabrigados com o rompimento da barragem 1 lá da mina do Feijão. Então, alguma coisa, no pós, parece ter sido aprendida com Mariana, mas mesmo não se pode dizer na prevenção a esse tipo de tragédia anunciada, né, Thiago? A gente viu o governo de Minas uma responsabilidade muito grande e direta pelo que aconteceu com a liberação em dezembro, na reunião extraordinária de uma comissão da Secretaria de Meio Ambiente, de mais exploração nas minas da Vale, mediante um pedido da empresa que não foi nem verificado, cujas condições não foram checadas e se concedeu ali a toque de caixa para que houvesse um aumento daquela exploração, quando todos os indícios, inclusive vocês já mostraram aí alertas da própria Assembleia, alertas da força-tarefa que atuou em Mariana, mostravam que havia, sim, risco de acontecer outras tragédias em outros locais do estado. Então, tem aí uma diferença, né? Se aprendeu alguma coisa na contenção depois que o desastre acontece, a nossa evolução desde 2015 para prevenir que haja novos desastres como esse foi nenhuma. O governo de Minas também teve um descompasso aí em relação ao federal, né? O governador Romeu Zema mostrou ter sido pego bem mais desprevenido nessa questão, deu declarações bastante desastrosas quando ainda se procuravam sobreviventes. Ele disse que só se encontrariam corpos, demorou aí até lá a determinar que seus secretários agissem, e depois a gente veio a saber, ele manteve o secretário de Meio Ambiente do Fernando Pimentel, justamente o inimigo, né, do Partido Novo, PT, e que, sob cuja gestão se concedeu essa licença aí bastante controversa. Então, acho que há diferenças de atuação no governo federal e no mineiro, e no fim de semana a gente viu muita troca de acusação entre PT e aliados do governo Bolsonaro, ainda aquela mania que o Brasil tem de, diante de tragédias, ficar fazendo fla-flu político, né? Primeiro, apoiadores de Bolsonaro criticaram a ex-presidente Dilma Rousseff por ter falado em desastre natural
quando da liberação do FGTS para as vítimas de Mariana. Depois ela veio a público explicar que essa foi uma forma de conseguir liberar os recursos para aqueles que tinham perdido tudo, e aí alguns apoiadores de Bolsonaro nas redes até se retrataram, retiraram as postagens. Os senadores e deputados do PT, por outro lado, responsabilizando o governo que mal chegou pela tragédia de Brumadinho, quando se sabe que no desastre de Mariana não há punidos até hoje e que os governos eram do PT, tanto em Minas quanto no governo federal na ocasião. Então, essa exploração política muito presente no fim de semana da tragédia em Brumadinho, Thiago. Agora, Vera, uma outra análise que seria interessante você fazer, porque dentro do governo de Jair Bolsonaro existia já, logo no começo do ano, um debate sobre a possibilidade de se afrouxar legislação, licenciamento e a fiscalização na área ambiental. Será que o desastre vai frear esse tipo de debate dentro do governo? Eu acho que pelo menos num primeiro momento, sim, Thiago. Eu vi entrevistas do ministro Ricardo Salles no fim de semana em que ele nega que houvesse essa disposição de afrouxamento das regras ambientais, mas a gente sabe que sim, esse era um discurso bastante presente, tanto por ele quanto pelo próprio presidente. O presidente, ao longo da campanha, falou várias vezes em indústria de multas ambientais, disse que os licenciamentos demoravam e com isso se freava o desenvolvimento econômico, afirmou que os fiscais muitas vezes eram excessivos nas suas punições, que havia aí um certo exagero punitivo por parte dos fiscais. Então havia um discurso para se afrouxar a legislação, a fiscalização e as regras para licenciamento. Numa reunião no Secov, aqui em São Paulo, Ricardo Salles chegou a falar em autoproclamação de irregularidade por parte de empresas que fossem tocar obras, e aí a fiscalização seria feita a posteriori da concessão da licença. Então, eu acho que todo esse discurso vai ser um pouco confrontado com a realidade, porque ficou evidente que meio ambiente, cuidado ambiental não é só um discurso de ONG, é algo que impacta a vida das pessoas, vida de centenas de pessoas, e que quando há um desastre ambiental, ele não é só ambiental, ele também é humano e também é econômico. Então, eu acho que agora, diante dessas imagens de lama, de novo, o Brasil sob lama, divulgadas no mundo inteiro, impactando as ações da Vale fortemente, que deve ser rebaixada aí na sua avaliação, vai ficar claro que a preocupação ambiental é algo necessário, fundamental nos dias de hoje, até para um país que queira se desenvolver economicamente, cientificamente, tecnologicamente. Então, isso vai servir de um aprendizado para todos, os legisladores que vão entrar na sexta-feira, o governo que está chegando, os órgãos de fiscalização, de que essas coisas têm de ser finalmente cuidadas no Brasil. Não podem ser relegadas a um terceiro, quarto, quinto plano, sob pena do país nunca sair de uma condição de subdesenvolvimento humano, subdesenvolvimento econômico e também ambiental. Então, eu acho que foi bom nesse aspecto para que se saiba com o que se está lidando. De agora em diante, eu acho que todo mundo vai ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado ao falar de coisas como as regras são muito rígidas, a fiscalização ela emperra o desenvolvimento econômico, vão ter na memória essas imagens muito tristes, horríveis, que a gente viu ao longo de todo o fim de semana, de famílias que perderam tudo por descaso das autoridades, das empresas e de quem deveria zelar pelo meio ambiente, sim, mas também pela vida das pessoas, Thiago. Ô Vera, bom trabalho para você, estaremos te acompanhando ao longo da programação da Jovem Pan. Até mais tarde. Até mais tarde, um ótimo trabalho para vocês.